Você já parou para pensar no poder que uma mente transformada pode ter? Talvez, em algum momento da sua vida, tenha experimentado um turbilhão de pensamentos, sentimentos e decisões que pareciam estar fora de controle. Você se sentia distante de si mesmo, talvez até de Deus. A mente humana, por mais que seja uma ferramenta extraordinária, muitas vezes nos engana, nos leva a caminhos escuros e turvos e nos faz perder o foco naquilo que é verdadeiramente importante. Mas o que acontece quando Deus entra nesse processo de transformação mental e purificação de forma verdadeira e profunda? Imagine por um instante que a mente é como um campo de batalha. Ali, todos os dias, travamos lutas contra os nossos medos, inseguranças, ansiedades e até mesmo os pensamentos que nos afastam da nossa verdadeira essência. É um terreno fértil para as sementes que queremos semear, mas também para aquelas que não queremos de maneira alguma. Quando Deus começa a agir nesse processo, Ele vai além de uma simples mudança de comportamento. Ele começa a moldar a maneira como vemos o mundo, como vemos a nós mesmos e, principalmente, como Ele se revela em cada pensamento, em cada atitude e em cada escolha que fazemos. O primeiro passo dessa transformação é a consciência da necessidade dessa mudança. Ao olharmos para a nossa mente, percebemos que há algo de errado, algo que não está em sintonia com a paz e a harmonia que Deus promete. A mente, sobrecarregada com pensamentos impuros, com medos e com uma visão errada de Deus, é como um filtro sujo que distorce a realidade. Porém, Deus é aquele que limpa, que purifica e que renova. Quando Ele começa esse processo, as palavras que parecem ser apenas eco em nossas mentes se transformam em promessas reais, vivas e profundas. Mas a transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige uma entrega genuína. É um processo de surrender, de se render à vontade de Deus e confiar no poder do Espírito Santo para renovar a nossa mente. Isso significa abrir mão dos velhos padrões, das velhas maneiras de pensar que já não nos servem mais e abraçar uma nova forma de viver, de perceber o mundo. Muitas vezes, isso pode ser doloroso. A resistência da mente carnal, acostumada ao pecado e ao medo, faz com que a transformação pareça impossível. Mas Deus não trabalha no impossível. Ele trabalha no impossível para o homem, mas no possível para ele. Ao permitir que Deus purifique a nossa mente, começamos a perceber a vida com um olhar diferente. Os medos que antes nos paralisavam começam a desaparecer, e as incertezas começam a dar lugar à confiança plena em Deus. A fé começa a crescer dentro de nós, porque sabemos que Deus é fiel para nos guiar em cada passo. E quando a mente é purificada, também somos capazes de ver a nós mesmos com um olhar de amor e compaixão, como Deus nos vê, não mais pelas falhas e imperfeições, mas pela graça que Ele derrama sobre nós. Agora, um dos maiores frutos dessa transformação é a paz interior. Quando a mente é purificada, não mais somos dominados pelas preocupações, pelo medo do futuro ou pelas culpas do passado. A mente, transformada por Deus, nos permite viver no presente, no agora, com a plena certeza de que Ele está no controle. A paz que excede todo entendimento começa a governar nossas vidas, nos dando a calma e a confiança para seguir em frente, mesmo em meio às adversidades. Você já percebeu como é fácil se perder nos próprios pensamentos, se afundar nas preocupações e se deixar levar pela negatividade? Mas, quando Deus começa a renovar a nossa mente, tudo isso começa a mudar. Os pensamentos negativos são substituídos por pensamentos de esperança, fé e positividade. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda.
Cada pensamento que antes nos prendia se torna uma oportunidade para crescer, para confiar mais em Deus e para refletir o seu amor em nossas ações. Um exemplo claro disso é quando começamos a lidar com as situações do dia a dia. Antes, uma simples dificuldade poderia nos tirar do eixo, nos levar ao desespero. Mas quando nossa mente está transformada, olhamos para essas situações com uma perspectiva diferente. As dificuldades não são mais obstáculos intransponíveis, mas oportunidades para ver o poder de Deus em ação em nossas vidas. A mudança de mentalidade traz consigo um novo entendimento sobre os problemas. Ele já não tem o poder de nos derrubar, porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus, ao transformar a nossa mente, também nos capacita para viver em alinhamento com a sua vontade. Em vez de tomarmos decisões baseadas nas pressões externas, nas influências do mundo ou até mesmo em nossos próprios impulsos, começamos a tomar decisões fundamentadas na sua palavra. A nossa mente começa a se tornar mais alinhada com os seus pensamentos, e isso nos ajuda a viver de maneira mais plena, mais focada e mais guiada pela sua sabedoria. Outro aspecto importante da purificação mental é a capacidade de perdoar. Quando a nossa mente está cheia de mágoas, ressentimentos e vingança, estamos nos auto-sabotando, permitindo que essas emoções negativas dominem nossa vida. Mas à medida que Deus purifica nossa mente, a capacidade de perdoar começa a fluir naturalmente. Não porque somos capazes por conta própria, mas porque o Espírito Santo nos dá a força para liberar o perdão, para curar o nosso interior e para seguir em frente sem as correntes do passado nos segurando. A purificação da mente também nos permite ser mais compassivos e empáticos com os outros. Quando nos libertamos das amarras da raiva, da crítica e do julgamento, nos tornamos mais dispostos a ver o mundo através dos olhos de Cristo. A compaixão que antes parecia distante começa a tomar forma e passamos a enxergar as pessoas com mais gentileza e amor. Essa mudança não apenas afeta a nossa relação com os outros, mas também impacta a nossa própria autoestima. Afinal, quando conseguimos ver os outros com os olhos de Deus, começamos a ver a nós mesmos de maneira mais clara e amorosa. A mente purificada também nos proporciona um novo entendimento sobre o propósito de nossas vidas. Quando estamos presos a velhos padrões de pensamento, é fácil perdermos de vista aquilo para o qual fomos chamados. Mas quando Deus começa a transformar a nossa mente, Ele nos dá um novo senso de direção. Uma visão mais clara sobre o futuro e o propósito que Ele tem para nós. Esse novo entendimento nos dá a força e a motivação necessárias para caminhar com confiança, sabendo que estamos seguindo o caminho que Ele preparou para nós. E por último, uma mente transformada por Deus nos capacita a impactar o mundo ao nosso redor. À medida que vivemos de acordo com a sua vontade, nosso comportamento, nossas atitudes e nossas palavras começam a refletir o seu amor e a sua graça. Essa transformação não é apenas para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. O impacto de uma mente purificada pode ser visto na maneira como tratamos os outros, como nos comportamos no trabalho, na escola, na igreja, na nossa comunidade. A transformação que começa em nosso interior se espalha para o mundo exterior. Deus não quer apenas mudar a sua mente de uma forma superficial. Ele deseja transformá-la de maneira profunda, purificando-a para que você possa viver a vida plena que Ele tem para você. A transformação mental é um convite para deixar de lado o velho e abraçar o novo. É um processo contínuo, onde cada dia traz uma nova oportunidade de ser renovado e purificado. Deus está pronto para fazer isso em sua vida, se você permitir. Esse é o poder de Deus. Ele não apenas nos aceita como estamos, mas Ele nos transforma de dentro para fora, para que possamos viver a vida que Ele sempre desejou para nós.
Quando permitimos que Ele transforme a nossa mente e a purifique verdadeiramente, nós começamos a viver a plenitude daquilo que somos chamados para ser. Não é uma jornada fácil, mas é a única que vale a pena. E quando Deus trabalha em nossa mente, Ele também trabalha em nosso coração e em nossa vida. Ele nos guia, nos fortalece e nos leva a um lugar de paz, amor e propósito. Essa jornada de transformação da mente por meio de Deus é uma das mais poderosas que podemos vivenciar. No entanto, ela exige que abandonemos velhos conceitos, que entreguemos nossas dúvidas e nossos próprios controles para dar espaço à ação divina. Este não é um processo de autoajuda ou de esforço humano isolado, mas uma dependência total do Espírito Santo. Essa dependência nos permite experimentar a verdadeira liberdade, uma liberdade que vai além das circunstâncias externas e invade a nossa mente, conduzindo-nos a um estado de paz e equilíbrio emocional que transcende qualquer entendimento humano. O mundo em que vivemos está repleto de ruídos e influências que tentam ditar quem devemos ser e como devemos pensar. Todos os dias, somos bombardeados por expectativas sociais, culturais e até mesmo religiosas que podem facilmente nos afastar da verdadeira essência do que significa viver com a mente transformada por Deus. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a renovação da mente é uma escolha que fazemos constantemente. Romanos 12:2 nos alerta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso nos mostra que, ao entregarmos nossas mentes a Deus, Ele é quem molda nossas crenças, nossos valores e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Uma das primeiras manifestações dessa transformação é a libertação do medo. O medo é uma das ferramentas mais poderosas que o inimigo usa para nos escravizar. Ele nos faz sentir impotentes, inseguros e incapazes de viver a vida abundante que Deus prometeu. Porém, quando permitimos que Deus transforme nossa mente, o medo perde seu poder sobre nós. Em vez de ser governados pelas ansiedades e incertezas da vida, passamos a ser guiados pela confiança no Deus que está no controle de tudo. 2 Timóteo 1:7 afirma: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando a mente é transformada, o medo é substituído pela coragem, pela paz e pela clareza de propósito. Outro aspecto fundamental dessa purificação mental é a restauração da identidade em Cristo. Muitas vezes nos vemos perdidos em quem deveríamos ser, deixando-nos moldar pelas opiniões alheias ou pela imagem distorcida que o mundo tenta nos impor. A transformação mental realizada por Deus nos ajuda a recuperar nossa identidade divina, a nos vermos como Ele nos vê, como filhos amados, dignos de graça e como embaixadores do seu reino. Ao compreender essa identidade, somos libertos das expectativas externas e passamos a viver de maneira autêntica, verdadeira e alinhada com o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas pessoas vivem sua vida buscando a aprovação dos outros, constantemente comparando-se com os padrões de beleza, sucesso e felicidade impostos pela sociedade. Mas quando Deus purifica a mente, Ele nos dá a capacidade de olhar para nós mesmos com o olhar de amor que Ele tem sobre nós. A opinião do mundo perde o peso que antes tinha. Não precisamos mais buscar validação em coisas que são passageiras e inconstantes. Encontramos nossa segurança em Deus e em seu amor eterno. Isso não significa que deixamos de lado os nossos relacionamentos e interações com o próximo. Pelo contrário, quando a nossa mente é purificada por Deus, nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e significativos. A transformação da mente também nos leva a viver de maneira mais empática, mais compreensiva e mais perdoadora.
Não vemos mais as pessoas como rivais ou inimigos, mas como filhos de Deus, merecedores do mesmo amor e compaixão que recebemos. Quando vivemos a renovação da mente em Cristo, também somos mais capazes de lidar com os desafios que surgem em nossa vida de maneira mais equilibrada. Em vez de sermos abalados por cada adversidade, passamos a entender que as dificuldades são parte do processo de crescimento e amadurecimento espiritual. A mente transformada nos dá a capacidade de ver além dos problemas temporais e olhar para as promessas eternas de Deus. Sabemos que por mais que a luta seja real, a vitória já foi garantida por Cristo. À medida que nossa mente é renovada, nossa capacidade de discernir a vontade de Deus se torna mais clara. Em situações de incerteza, podemos confiar que Ele está nos guiando, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. Deus não nos promete que tudo será fácil, mas Ele nos assegura que nunca estaremos sozinhos. Como diz em Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A mente transformada entende que a presença de Deus é mais importante do que qualquer circunstância ao nosso redor. A transformação mental também envolve aprender a descansar na soberania de Deus. Quando tentamos controlar tudo ao nosso redor, a ansiedade toma conta de nossas vidas. Mas quando nossa mente é renovada, aprendemos a descansar na certeza de que Deus está no controle. Não precisamos carregar o peso do mundo sobre nossos ombros. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas físico, mas também mental e emocional. Ao entregarmos nossos fardos a Deus, Ele nos dá a paz que o mundo não pode oferecer. Outro efeito transformador dessa purificação mental é a capacidade de viver com propósito. Quando a mente está em constante renovação, nossa visão de vida se amplia. Não vivemos mais de maneira reativa, mas proativa, buscando cumprir o propósito que Deus tem para nós. Sabemos que cada ação, cada escolha, cada palavra deve refletir a vontade de Deus em nossas vidas. Não estamos mais vivendo para agradar aos outros ou para cumprir expectativas, mas para cumprir o plano divino para a nossa existência. Esse propósito se reflete também no nosso trabalho e na nossa vocação. A mente transformada por Deus nos permite enxergar o trabalho não como uma obrigação, mas como uma oportunidade para servir a Ele e aos outros. Cada tarefa que realizamos, por mais simples que seja, passa a ter um significado eterno. Em Colossenses 3:23-24, somos lembrados: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Esse novo entendimento nos dá motivação e alegria em tudo o que fazemos. A transformação da mente também envolve uma mudança na forma como vemos a vida espiritual. Muitos veem a espiritualidade como algo separado da vida cotidiana, mas quando nossa mente é purificada por Deus, entendemos que viver para Ele é uma escolha diária, em todas as áreas da vida. Desde os pequenos detalhes do dia até as grandes decisões, tudo passa a ser uma oportunidade de adorar a Deus e de refletir seu caráter no mundo. No fim, a verdadeira transformação mental não é apenas uma mudança de pensamentos, mas uma mudança de coração. É uma transformação profunda que começa em nosso interior e se reflete em nossas ações, atitudes e decisões diárias. Deus não quer apenas curar nossos pensamentos, Ele quer curar nossa alma. E essa cura, esse renovo, é um processo contínuo que dura toda a vida. Mas enquanto estamos em transformação, podemos ter a certeza de que Ele está conosco, nos moldando, nos purificando e nos guiando para a plenitude da vida que Ele preparou para nós. Cada dia, cada momento, é uma oportunidade de deixar Deus agir na nossa mente e em nosso coração.
Ele não quer apenas que vivamos como sobreviventes, mas como conquistadores, como filhos e filhas do Rei, que carregam o seu amor e a sua verdade em cada aspecto de suas vidas. A transformação mental traz consigo não apenas a paz e o propósito, mas também a alegria de viver plenamente para Deus. A transformação da mente é um processo contínuo e gradual. Ela não acontece da noite para o dia, mas sim ao longo da nossa caminhada com Deus. Em momentos de dificuldades, podemos nos sentir como se nunca estivéssemos mudando, como se a batalha fosse interminável. Mas a boa notícia é que Deus nunca desiste de nós. Ele está constantemente trabalhando, moldando e aperfeiçoando nossas mentes para que possamos refletir mais e mais a sua imagem e semelhança. Embora o processo seja desafiador, ele é absolutamente necessário para que possamos viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Muitas vezes, em meio à jornada de purificação mental, nos deparamos com desafios que parecem nos prender, nos fazer retroceder ou até questionar nossa fé. No entanto, é justamente nesses momentos de adversidade que Deus pode nos moldar ainda mais profundamente. Quando enfrentamos os nossos próprios limites, somos confrontados com as áreas da nossa vida que mais precisam de transformação. São nessas dificuldades que a mente transformada aprende a confiar, a descansar e a entregar os fardos a Deus. O verdadeiro crescimento espiritual muitas vezes surge quando entendemos que, mesmo no vale, Ele está conosco, sustentando-nos e nos capacitando para seguir em frente. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos lembra de que seus pensamentos são mais altos do que os nossos e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. O processo de transformação mental nos ensina a confiar em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Ele sabe o que é melhor para nós, e por mais que nossas mentes finitas muitas vezes duvidem, o seu plano para a nossa vida é sempre o melhor. Isso nos ensina a abandonar os nossos próprios planos e a abraçar a vontade de Deus, mesmo quando ela não se alinha com as nossas expectativas. É nesse contexto de transformação mental que também nos tornamos mais conscientes do poder da oração. Quando nossa mente é purificada, a oração se torna mais do que apenas palavras ditas em momentos de necessidade. Ela se torna uma conversa constante com Deus, um lugar onde encontramos descanso, clareza e direção. A mente purificada percebe que, em qualquer momento do dia, podemos nos conectar com o Senhor, seja em um momento de quietude, seja em meio ao caos da vida cotidiana. A oração se torna uma ferramenta poderosa para renovar nossa mente, trazendo paz e discernimento quando mais precisamos. Além disso, ao termos uma mente transformada por Deus, nossa maneira de ver o mundo também muda. Em vez de vermos a vida através das lentes da escassez, do medo ou da dúvida, começamos a ver através das lentes da abundância, da fé e da esperança. A vida se torna cheia de oportunidades, mesmo nas dificuldades, porque sabemos que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo nos lembra: pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que toda a tribulação. Assim, fixamos os olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ao focarmos nas coisas que são eternas, nossa mente é libertada das preocupações temporais. Não estamos mais sobrecarregados com os problemas diários, mas conseguimos ver além do imediato, enxergando o plano maior de Deus para nossas vidas. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre o propósito e a missão que Ele nos confiou. Cada dia, cada interação, cada ação se torna uma oportunidade de refletir sua luz e amor no mundo, independentemente das circunstâncias. Além disso, quando nossa mente é purificada por Deus,
somos mais capazes de praticar o amor incondicional. Não é fácil amar os outros, especialmente quando nos ferem ou nos decepcionam. Mas uma mente transformada pela presença de Deus começa a enxergar o outro com o olhar de Cristo. Em vez de julgar, procuramos entender. Em vez de guardar mágoas, buscamos perdoar. O perdão torna-se uma escolha natural, não um esforço, porque entendemos que, assim como fomos perdoados por Deus, também devemos perdoar os outros. Em Efésios 4:32, somos lembrados: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso se reflete em nossos relacionamentos, seja com familiares, amigos ou até mesmo com pessoas que mal conhecemos. A mente transformada vê cada pessoa como alguém criado à imagem de Deus, merecedor de respeito e dignidade. Isso nos leva a ser mais gentis, mais acolhedores e mais generosos, porque entendemos que o amor de Deus é algo que deve ser compartilhado. Cada interação se torna uma oportunidade de mostrar o amor de Deus de maneira prática e verdadeira. Essa transformação também nos permite ser mais resilientes. A vida é cheia de altos e baixos, mas uma mente transformada por Deus não é facilmente abalada. A resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de permanecer firme, mesmo quando as tempestades da vida se aproximam. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Com essa mentalidade, somos capazes de superar os desafios e sair mais fortes do que antes, confiantes de que Deus está conosco, nos capacitando a resistir e a vencer. Em vez de focarmos nas dificuldades, começamos a focar nas possibilidades que Deus nos dá. Uma mente transformada é uma mente cheia de esperança, sabendo que, por mais desafiadoras que sejam as situações, Deus sempre tem uma solução e uma forma de nos levar à vitória. Essa esperança nos dá a força para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto, porque sabemos que a promessa de Deus é fiel e verdadeira. A renovação da mente também nos ajuda a vencer os padrões de pensamento destrutivos que muitas vezes nos aprisionam. Somos frequentemente bombardeados com mentiras, comparações e pensamentos negativos que nos fazem sentir indignos ou incapazes. Mas, quando permitimos que Deus purifique nossa mente, essas mentiras perdem sua força. Começamos a enxergar a nós mesmos da maneira que Deus nos vê, amados, dignos e capacitados para fazer o bem. Essa visão renovada de nós mesmos nos dá confiança para agir, para nos colocar em situações que antes pareceriam impossíveis, sabendo que com Deus tudo é possível. Essa liberdade mental é uma das maiores bênçãos de uma vida transformada. Ela nos permite viver com confiança, com alegria e com paz. Ao nos libertarmos da escravidão dos pensamentos negativos e destrutivos, abraçamos a liberdade que vem de ser filhos de Deus, libertos para viver a vida plena e abundante que Ele tem para nós. A transformação mental, portanto, não é apenas uma mudança de pensamento, mas uma libertação das correntes que nos prendem, permitindo-nos viver com coragem, confiança e paz. A mente purificada também nos capacita a sermos mais focados. Muitas vezes, nossa mente está sobrecarregada com distrações, preocupações e multitarefas, tornando difícil focar nas coisas que realmente importam. Quando Deus começa a transformar nossa mente, Ele nos dá clareza para distinguir o que é realmente importante. O Espírito Santo nos ajuda a priorizar, a colocar Deus em primeiro lugar e a viver com propósito. Esse foco nos permite fazer escolhas mais sábias, mais alinhadas com a vontade de Deus e nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando as tentações e distrações tentam nos desviar. Com uma mente transformada, também somos mais gratos. A gratidão se torna uma atitude constante, não uma resposta momentânea.
Passamos a ver as bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida, desde as pequenas coisas até as grandes realizações. Em vez de nos concentrarmos no que falta, começamos a focar no que temos, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. Isso nos enche de alegria e nos dá uma perspectiva positiva, mesmo nas dificuldades. Portanto, a transformação mental em Cristo não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda que afeta todos os aspectos da nossa vida. Ela nos capacita a viver de acordo com o propósito de Deus, com fé, confiança e amor, e nos leva a refletir mais plenamente a sua imagem neste mundo. Ao permitir que Deus purifique nossa mente, somos livres para viver a vida abundante que Ele sempre desejou para nós. A transformação da mente, ao ser realizada por Deus, nos conduz a um estado de serenidade, onde encontramos paz, mesmo nas situações mais turbulentas. A serenidade não é a ausência de problemas, mas sim a capacidade de permanecer estável e calmo, independente das circunstâncias ao nosso redor. Ela surge de uma mente que, sabendo que Deus está no controle, não se deixa abalar pelas dificuldades momentâneas. Quando nossos pensamentos estão alinhados com a verdade divina, conseguimos ver além daquilo que é visível e tangível. E é justamente isso que nos permite ter uma paz inabalável. Além da paz, a transformação mental nos leva a uma vida de gratidão contínua. À medida que Deus molda nossa mente, passamos a entender que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, não apenas nas grandes vitórias, mas também nos pequenos detalhes cotidianos. A gratidão se torna uma prática diária, uma forma de reconhecer a bondade de Deus em tudo o que Ele faz por nós. Passamos a ser mais atentos às bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O simples fato de respirar, o sol que brilha no céu, a comida em nossa mesa. Esses momentos de gratidão nos aproximam de Deus, pois reconhecemos a sua mão em tudo. No entanto, a mente transformada também nos traz uma nova perspectiva sobre os relacionamentos. Quando nossa mente é purificada, começamos a ver os outros com os olhos de Deus. Já não os enxergamos com os olhos do julgamento ou da crítica, mas com os olhos do amor incondicional. O amor que Deus nos ensina é um amor que não depende de ações perfeitas, mas de um coração disposto a perdoar, acolher e compreender. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a restaurar relacionamentos quebrados, a praticar o perdão e a construir uma comunidade mais unida e amorosa. Deus, ao transformar a nossa mente, também nos capacita a ser mais compassivos. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina a ser indiferentes ao sofrimento do outro. No entanto, quando nossa mente é moldada por Deus, Ele abre nossos olhos para as dores e necessidades ao nosso redor. Tornamo-nos mais sensíveis às dificuldades dos outros, mais dispostos a ajudar e a servir. Como o próprio Jesus demonstrou, a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir aos outros com um coração puro, sem esperar nada em troca. A transformação mental nos faz compreender que cada ato de compaixão, por mais simples que seja, é uma forma de refletir o amor de Deus. Essa mudança de mente também reflete no nosso comportamento diário, na maneira como conduzimos nossos negócios, nossos estudos e nossas atividades. A transformação de Deus não nos chama a sermos passivos ou indiferentes, mas nos leva a viver de maneira ativa e com propósito. A mente purificada nos permite ver as oportunidades em cada tarefa, seja ela grande ou pequena. Não se trata mais de simplesmente cumprir uma obrigação, mas de viver com intenção, com a intenção de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Deus também nos capacita, por meio da transformação da mente, a lidar com as pressões da vida. Vivemos em um mundo que muitas vezes impõe uma carga pesada sobre os nossos ombros,
esperando que sejamos perfeitos, que consigamos lidar com todas as exigências sem falhar. A mente renovada por Deus nos ensina que, mesmo quando falhamos, ainda somos dignos do seu amor e da sua graça. Ele não nos abandona nas dificuldades, mas está sempre presente para nos dar forças para seguir em frente. Ao permitir que Deus transforme nossa mente, entendemos que a verdadeira força não vem de nossas próprias habilidades ou capacidades, mas do poder do Espírito Santo que nos sustenta e nos guia. E à medida que nossa mente é purificada, começamos a perceber que Deus nos chama para uma vida de generosidade. A transformação da mente nos ajuda a entender que a abundância de Deus não é apenas para nós, mas para ser compartilhada com os outros. Passamos a ver a generosidade não como um fardo, mas como uma oportunidade de refletir a generosidade de Deus para conosco. O simples ato de dar, seja de nosso tempo, de nossas finanças ou de nosso amor, se torna uma expressão natural de gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. O conceito de generosidade se expande ainda mais quando pensamos na generosidade espiritual. À medida que Deus purifica nossa mente, Ele nos ensina a sermos generosos com as pessoas ao nosso redor, em termos de encorajamento, sabedoria e apoio emocional. Quando nossa mente é transformada, vemos os outros não como competidores ou pessoas que podem nos prejudicar, mas como pessoas que estão em uma jornada semelhante à nossa. A generosidade espiritual envolve compartilhar o que Deus nos deu de maneira graciosa e sacrificial, seja um conselho sábio, um ato de bondade ou uma palavra de encorajamento. A transformação mental também nos leva a experimentar uma nova forma de disciplina. A mente purificada entende que a disciplina não é uma restrição, mas uma ferramenta para crescer em santidade e em conformidade com a vontade de Deus. Não vivemos mais para agradar a nossa carne ou as tentações passageiras deste mundo, mas para cumprir os propósitos de Deus. A disciplina se torna, assim, um reflexo do nosso desejo de agradar a Deus em tudo o que fazemos. Passamos a viver com um foco renovado, em que cada decisão, cada ação e cada palavra são tomadas com o objetivo de glorificar a Ele. Essa transformação nos leva também a um estado de humildade. Quando nossa mente é purificada, começamos a ver nossa verdadeira posição diante de Deus. Entendemos que não somos capazes de nada sem Ele e que toda boa dádiva vem de Sua mão. A humildade se torna uma característica natural de nossa nova mentalidade, e isso nos leva a tratar os outros com respeito, dignidade e amor, não porque somos melhores do que eles, mas porque reconhecemos que todos somos filhos de Deus, chamados para refletir Sua imagem. Como está escrito em Filipenses 2, 3 e 4, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A mente transformada também nos conduz a um novo relacionamento com o tempo. Em um mundo apressado e voltado para a eficiência, é fácil nos perdermos no ritmo frenético da vida. Porém, ao permitirmos que Deus renove nossa mente, começamos a ver o tempo de maneira diferente. Ele nos ensina a valorizar cada momento e a usá-lo de maneira sábia e significativa. Não vivemos mais correndo atrás de coisas que não importam, mas buscamos viver com propósito, investindo o nosso tempo nas coisas que têm valor eterno. A mente purificada nos ajuda a entender que a verdadeira sabedoria está em saber priorizar o que realmente importa e em fazer o melhor uso do tempo que Deus nos dá. No fim, a mente transformada por Deus não é apenas uma mente que pensa de maneira diferente, mas uma mente que age de maneira diferente. Quando somos tocados por Deus e permitimos que Ele purifique nossa mente, nos tornamos mais como Cristo em tudo o que fazemos. Passamos a ser mais compassivos, mais generosos, mais disciplinados, mais focados e mais humildes.
E ao refletirmos a imagem de Cristo, somos chamados a impactar o mundo ao nosso redor. A transformação da mente nos capacita a ser agentes de mudança, levando a luz de Deus onde quer que vamos. Ela nos chama a viver não para nós mesmos, mas para o reino de Deus, espalhando seu amor, sua paz e sua verdade em todos os lugares que passamos. Essa é a verdadeira transformação da mente. Não é uma mudança superficial, mas uma revolução interior, uma purificação profunda que só Deus pode realizar. Ele nos chama para deixar para trás os padrões deste mundo e viver segundo os padrões do seu reino. E quando fazemos isso, experimentamos uma vida plena e abundante, cheia de paz, propósito e alegria.